neste vídeo estaremos tratando da atividade tarefa. Então vamos visualizar como aplicar os feedbacks dessa atividade e como atribuir nota para cada aluno nessa atividade. Então eu vou acessar aqui a atividade tarefa. E nessa primeira página eu já tenho algumas informações que são bem interessantes, como por exemplo, quantos participantes eu tenho nessa turma, quantos arquivos, quantos participantes enviaram arquivos e o principal, quantos participantes ainda precisam de avaliações, não? Ainda preciso atribuir nota de acordo com a quantidade de arquivos que foram enviados. Então, para poder visualizar isso daí de uma maneira geral, eu venho aqui em ver todos os envios. E aqui eu consigo ter uma ideia de quem são os alunos que ainda estão aguardando avaliação, né? Estão aqui enviados para avaliação. Quais são os alunos que eu já atribuí notas e quem foi que enviou, quem foi que não enviou a atividade, além de quando que ela foi enviada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser clicar aqui em nota. E aí aqui eu tenho uma visão da atividade desse aluno específico, no caso, o aluno teste 1. Então, eu tenho alguns campos aqui que são bem interessantes para poder utilizar durante a correção, como por exemplo, eu tenho uma caneta marca-texto, chamada realçar, né, que eu posso escolher a cor que eu quero utilizar e utilizar para marcar algum campo do texto enquanto eu estiver corrigindo. Ou, por exemplo, aqui eu tenho algumas figuras, né, que eu posso utilizar para dizer que a pessoa errou essas questões ou que ela acertou as questões. Então, aqui a gente tem esses campos que são bem interessantes de serem explorados, né? Lembrando que todas essas marcações que eu fizer aqui na atividade vão ficar visíveis somente para mim, não vai para o aluno. Ele serve mais como um auxílio durante a correção do documento. E se acontecer, por exemplo, do documento não aparecer aqui nessa visualização? É porque provavelmente o aluno enviou um documento que não seja do tipo PDF, como por exemplo um Word ou um ODT ou um outro arquivo que não seja PDF. Então, para isso você teria que baixar para poder visualizar e aplicar nota, né? Para baixar, basta só clicar em cima do arquivo e ele vai baixar automaticamente para o seu computador. Então, aqui do lado direito eu vou ter o campo comentários de feedback. É nesse campo aqui que eu vou aplicar o feedback que eu preciso para esse aluno. E aí aqui eu também tenho, se eu clicar nessa seta, eu vou ter uma série de recursos que eu posso utilizar para deixar esse feedback mais bonitinho, né? Então, se eu quiser, por exemplo, deixar em negrito ou em itálico, ou, por exemplo, utilizar uma lista não ordenada ou uma lista ordenada. Então, uma imagem, um vídeo, um riscado. Né? Então, aqui eu tenho uma série de recursos que eu posso estar utilizando para aplicar nesse meu feedback lá para o aluno. O que eu aconselho? Que antes de salvar, você copie tudo, né, para poder, caso ocorra algum erro, você não ter que escrever tudo novamente. Que erros que podem acontecer? Você não se atentar até qual nota essa atividade está recebendo. No caso dessa atividade aqui, ela está recebendo até 80 pontos. Então, se eu chegar aqui e quiser aplicar 90, né, eu vou salvar e ele vai retornar com um erro de que as notas precisam ser menores ou iguais a 80. Então, perceba que ao retornar com esse erro, o meu feedback sumiu. Mas como eu salvei, eu vou só colar e aí eu tenho o feedback aqui. Vou atribuir a nota correta, vou colocar um 70 e vou salvar.
Perceba que eu tenho dois salvar aqui. Eu tenho salvar mudanças e eu tenho salvar e mostrar o próximo. Ambos irão salvar. A diferença é que, ao salvar mudanças, eu vou permanecer nessa página. E ao salvar e mostrar o próximo, ele já salva e automaticamente vai para o próximo aluno da lista. É importante também deixar o campo notificar estudantes ticado. Ele já vem para o padrão. Por que é importante? Porque vai chegar uma notificação lá no e-mail do aluno, no e-mail que está cadastrado aqui no Moodle, avisando que essa atividade foi corrigida, e aí assim fica mais fácil dele acessar, visualizar o seu feedback, a correção, e caso tenha alguma dúvida ou algum problema, ele entra em contato mais rápido. Então, eu vou salvar e mostrar o próximo. Então, ele me retorna que as mudanças ocorreram, né, de nota e de feedback, elas foram salvas. E aí perceba que ele foi para o próximo aluno. E aí esse próximo aluno, ele não enviou atividade. Perceba porque eu não tenho aqui o arquivo. Então, esse aluno eu já tinha dado um feedback, aqui o feedback dele, e já tinha dado uma nota. Além dessa maneira de salvar e mostrar o próximo, uma maneira que eu tenho de ir para o próximo aluno sem a necessidade de voltar lá para a página principal do Moodle é no meu canto direito superior. Eu tenho essas setas onde eu posso navegar voltando para o aluno anterior ou indo para os próximos alunos. E aí aqui, por exemplo, eu cheguei no aluno número 3, né, que eu ainda não dei feedback, eu não dei nota. Então, mesmo procedimento, eu vou aplicar o feedback, vou aplicar uma nota, e aí agora eu vou só salvar mudanças. Novamente ele me retorna que as mudanças na nota no feedback foram salvas, mas perceba que ele não saiu desse aluno, porque eu só cliquei em salvar mudanças. Então, finalizamos o nosso vídeo. Aguardo vocês no próximo.